Olá, bom, então hoje nós vamos tratar acerca do capítulo 12 da obra Uma História da Filosofia de Frederick Copleston, e o capítulo 12 no qual ele vai analisar, né, alguns sofistas em particular. Então, dando continuidade ao nosso estudo do período socrático, né, a gente já viu toda a parte da filosofia pré-socrática, agora esse é o segundo capítulo da parte do período socrático, né. Então a gente viu no capítulo anterior acerca de quem foram os sofistas, né? E nesse capítulo, que é alguns sofistas em particular, o Copleston ele vai explorar as especificidades dos sofistas, né? Então ele vai propriamente adentrar no que cada um pensa do sofista disse. Então ele vai falar acerca de, por exemplo, Protágoras, de Pródico, de Hípias, de Gorgias, né? Que vão ser alguns desses pensadores que a gente vai tratar aqui nessa aula, tá? Então, basicamente, só antes de adentrar o estudo de cada um dos principais sofistas, particularmente, né? Eu só vou dar um breve resumo de quem foram os sofistas, porque é importante, né? Já que a gente vai estudar os sofistas particularmente agora, né? Ou seja, especificamente cada um dos pensadores sofistas, a gente tem uma noção do que são os sofistas, qual que é a tendência desse tipo de pensar sofista, né? Então, os sofistas, eles são uma tendência de pensamento que surge logo após os pré-socráticos, e eles vão mudar um pouco o estilo de filosofia dos pré-socráticos, né? Então, os pré-socráticos, por exemplo, eles eram apegados com a noção da arqué e com a noção da busca pela verdade. Já os sofistas, eles vão destinar o seu estudo mais ao homem e também ao pragmatismo, ou seja, eles não vão se importar muito bem com essa questão de buscar a verdade, eles só querem estudar o homem e o que é útil para viver, o que serve para o homem, tá? Então eles não estão interessados com o alcance da verdade, eles apenas querem alcançar aquilo que é útil, que serve para a vida, tá? Eles têm certa tendência relativista também, como a gente vai ver com, por exemplo, Protágoras e Gorgias, ou seja, alguns deles vão dizer que a verdade é algo relativo, é muito perspectivismo, tá? O que é totalmente diferente dos pré-socráticos, né? Os pré-socráticos, eles eram bem objetivos nessa questão da verdade, eles acreditavam numa verdade absoluta. E eles davam as aulas particulares, né? Ensinavam pro pessoal conhecimentos políticos, ensinavam o dom da retórica justamente para formar esses jovens políticos que ascenderiam futuramente lá na democracia ateniense, né? Então eles treinavam os jovens que queriam ser políticos ali nessa Atenas dessa época da democracia, tá? Então o objetivo de estudo dele vai ser o homem, a ética e as leis. E basicamente eles vão ser responsáveis por essa transição entre o período pré-socrático e o período socrático, né? Porque eles mudam, como eu acabei de falar aqui, né? O objeto de estudo, o meio de estudo, né? E muitas outras coisas. Então eles meio que criam uma nova forma de filosofar. Então eles são responsáveis por esse período de transição entre os pré-socráticos e os socráticos. Tá, mas quem quiser adentrar um pouco melhor sobre essa transição e tudo mais, é só assistir o capítulo 11, no qual lá eu falo mais aprofundadamente sobre o estudo geral dos sofistas, tá? Hoje a gente vai ter mais o enfoque de basicamente entender alguns dos pensadores sofistas particularmente, ou seja, a gente vai estudar certos pensadores, tá? Ou seja, a gente não vai fazer um estudo geral, mas um estudo mais específico, tá? E o primeiro deles que a gente vai estudar vai ser o Protágoras. O Protágoras, ele é um dos sofistas mais conhecidos, né? Inclusive tem um diálogo platônico com o seu nome. E basicamente ele vai ser dessa época ali de 481 a.C. O Protágoras, ele apoiou Péricles, né? Que eu já citei anteriormente, lá nos pré-socráticos. O Péricles, ele teve participação na vida dos pré-socráticos. E basicamente o Protágoras, ele apoia o Péricles. E segundo o Diógenes Laércio, que é um historiador da época, o Protágoras ele vai morrer afogado tentando fugir por causa de uma perseguição. Por conta de uma perseguição, né? Porque o Protágoras, como eu falei na aula anterior, né? Os sofistas eles são muito céticos. E o Protágoras ele escreveu uma obra que, segundo a população local, blasfemava contra os deuses, né? Então o Protágoras, nessa obra, provavelmente falava sobre a questão toda mitológica da religião grega da época, e isso vai meio que gerar um status negativo para ele, e aí numa perseguição contra ele, né, o Protágoras vai acabar tentar fugir, e ele vai morrer afogado num lago ali, num rio próximo,
Mas essa é a versão de Diógenes Laércio, tá? Segundo Platão, o Protágoras ele morreu como alguém de prestígio, então são diferentes versões da história. Tá, mas dado uma breve introdução da história do Protágoras, o que de fato disse o Protágoras, né? E o que tornou ele conhecido? Bem, a frase mais conhecida de Protágoras é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, daquelas que não são o que não são, quer dizer. Esse é o dito mais famoso de Protágoras. O que ele queria dizer com isso? Tem duas interpretações que o Copleston ele coloca na mesa para a gente entender isso. Bom, a interpretação mais comum, que é a interpretação de Sócrates, é que Protágoras, quando ele disse que o homem é a medida de todas as coisas, ele estava basicamente querendo dizer que a verdade é relativa aos homens, ou seja, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, mas a verdade não é algo universal e eterno para ele. Ou seja, quando ele disse isso, segundo Sócrates, Protágoras estaria querendo dizer que a verdade é relativa, tá? E tem uma segunda interpretação possível, que seria uma interpretação um pouco mais contemporânea, que é a interpretação que basicamente diz que para Protágoras, quando ele disse isso, ele queria dizer que a verdade é relativa à espécie humana, ou então à civilização, né? Ou seja, à cultura grega, tá? Mas então, essa é uma interpretação que não é muito adotada, porque o Sócrates, que viveu junto com o Protágoras, que discutiu, que falou com o Protágoras, o Sócrates que teve nessa época, ele atestou que a primeira interpretação era mais válida, tá? Então, a gente acaba ficando com a primeira interpretação por conta da posição do Sócrates, que era uma fonte, digamos assim, confiável para se interpretar isso, tá? Então, basicamente a interpretação que a gente adota é que quando ele disse que o homem é a medida de todas as coisas, Protágoras estava querendo dizer que a verdade é relativa. Então, basicamente ele era um relativista, ou seja, ele acreditava que a verdade é relativa a cada homem, ou seja, a verdade não é absoluta, e isso condiz muito com o pensamento, com a tendência sofista de não se importar muito com a verdade. Como eu disse, né, os sofistas eles só importavam com aquilo que funcionava, o que era prático para a vida humana, o que era útil para a vida humana. Mas eles não estavam nem aí se aquilo era uma verdade absoluta ou não, ou seja, essa questão toda é embasada até nesse pensamento do Protágoras de o homem ser a medida de todas as coisas, ou seja, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e no final das contas, ninguém está mais certo do que o outro, tá? Essa é uma posição do Protágoras. O Protágoras, embora ele fosse relativista, ele pregava a disseminação do conhecimento, assim como muitos dos sofistas, né? Então ele pregava a educação e a submissão da moral temporal para conviver melhor, ou seja, ele acreditava que, mesmo que a verdade fosse relativa e que o bem, de certo modo, também fosse relativo, ou seja, não existissem valores morais, nem condutas morais que são absolutas, ele acreditava que, mesmo assim, a gente deveria se subordinar à moral temporal para evitar confusão e viver melhor em comunidade, tá? Então, basicamente essa uma posição dele que, embora relativista, ele acreditava que era importante a disseminação do conhecimento e a submissão da moral temporal. Ele também vai ser um pioneiro do estudo da gramática, então ele vai ser o responsável pela distinção dos gêneros dos substantivos na língua grega. Mas enfim, basicamente, quando a gente fala de Protágoras, você tem que lembrar que ele é o cara que vai introduzir essa questão da ideia relativista, ou seja, de que a verdade é relativa, de que a moral é relativa, de que o bem é relativo, tá? Então essa é basicamente a posição de Protágoras. Tem todo um diálogo platônico na qual é desenvolvido toda essa questão do Protágoras. A gente tem em segundo lugar, o Pródico também. O Pródico ele vai ser esse sofista que ele viveu ali na ilha de Cels, eu não sei qual que é a pronúncia, lá no Egeu. E ele era um pensador muito pessimista, assim como o seu povo era conhecido, né? Ou seja, o povo da ilha ali de Cels, ele era muito conhecido por esse pessimismo. E o Pródico ele vai ficar conhecido também pela sua filosofia pessimista. Então, por exemplo, o Pródico ele vai dizer que a morte é algo desejável. Ele acreditava que a morte é um bem, porque para ele a morte significava o fim de todos os males, de todos os sofrimentos da vida aqui na Terra. Então, ele de certo modo, desejava a morte. É uma filosofia também bizarra, né? E aí ele vai falar também sobre a questão do medo da morte. Ele diz que o medo da morte não diz respeito nem aos vivos nem aos mortos.
Que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é o seguinte, olha, os vivos, eles não podem ter medo da morte porque eles ainda estão vivendo. E os mortos não podem ter medo da morte porque eles ainda não estão, porque eles não estão mais vivos, né? Então, o medo da morte não diz respeito nem aos vivos nem aos mortos, segundo o Pródico. Esse é um pensamento dele que ficou famoso. Ele também vai polemizar com essa questão da religião. Como eu disse, os sofistas são céticos e relativistas, ou seja, toda a ideia de verdade, toda a verdade de bem e essa questão toda que coincide, de certo modo, com a questão da religião, os sofistas vão meio que abandonar essa questão, ou seja, eles não estão nem aí com verdade e por isso eles também não estão nem aí com religião. E por isso eles vão ser bem relativistas e bem céticos, então eles basicamente vão arranjar muita confusão por causa disso. E o Pródico vai ser um grande exemplo disso. O Pródico ele vai criar uma teoria da origem da religião. Ele vai dizer que a religião ela surge ao longo da história como uma divinização das coisas úteis ao homem. Ou seja, por exemplo, no Rio Nilo, o Rio Nilo ele era como que divinizado pelas pessoas que viviam ali, justamente porque ele era uma fonte de água, era a principal fonte de água daqueles que viviam ali. Ou seja, o povo passou a meio que divinizar o Rio Nilo. E isso vai acontecer, por exemplo, com o Sol, que é, por exemplo, responsável pela questão da plantação das plantas, né? Ou seja, o homem ele vai começar a divinizar as coisas que são úteis para ele. Cada civilização ao longo da história vai começar, segundo a teoria de Pródico, divinizar e transformar em deuses as coisas que são úteis para a sobrevivência dele. Então essa é a teoria do Pródico. Essa é a teoria da origem da religião. Ele vai também dizer que a oração é algo inútil, e provavelmente ele não acreditava em Deus. E ele vai ter uma série de estudos linguísticos, assim como outros sofistas, que vão ser importantes para a gramática, o desenvolvimento da gramática. E ele vai arranjar muita confusão por conta dessa questão da religião e do ceticismo e do relativismo, como eu falei. Né? Nessa época da Grécia, ainda mais vai ser uma questão muito complicada. Tá? Ele vai ser conhecido também por conta de ser um pensador a qual Sócrates destinava os seus discípulos que eram ruins. Ou seja, quando Sócrates ele tinha uns discípulos ali que não conseguiam alcançar a maêutica, quando Sócrates não conseguia bons discípulos, ele mandava os maus todos para o Pródico, porque ele falava que o Pródico que cuidava deles, né? Porque eles eram maus discípulos, tá? Então, é só uma curiosidade aqui do Pródico. Então, o Pródico vai ser esse pensador muito pessimista, que acreditava que a morte é desejável e que vai desenvolver uma teoria da origem da religião. Depois de Pródico, a gente fala também de Hípias, que vai ter um diálogo platônico todo dedicado a ele, um diálogo socrático. O Hípias ele vai ser um sofista que vai ser um polímata. Então ele vai ser um estudioso de várias matérias, ele vai estudar filosofia, matemática, história e enfim. O Hípias ele vai ter um grande domínio da memória e ele vai ficar sendo conhecido como isso, por isso, né? Ou seja, ele vai esbanjar a sua capacidade, sua técnica de memorização, justamente para usar isso na questão da retórica, né? Como eu disse, os sofistas eles têm essa questão toda da retórica. E para esbanjar e para meio que virtuar a retórica dele, ele usava bastante do jogo de memória. Então ele buscava informações em diferentes matérias que ele estudava, né, como ele era um polímata, e ele buscava cada uma dessas informações e ia jogando isso no discurso dele para meio que virtual a retórica dele para parecer cada vez mais um discurso verdadeiro, né? Ele esbanjava também que ele era o sofista mais rico, que ele conseguia muito dinheiro ensinando e tudo mais. Inclusive ele fala isso para Sócrates no diálogo platônico. E basicamente o pensamento dele mais famoso é que a lei do Estado ela é tirânica, porque ela reprime a lei natural do homem. O que ele quis dizer isso? Quer dizer que ele quis dizer que a lei dos homens, a lei do Estado, né, que é criada pelos homens, ela é contrária à natureza. Por quê? Porque ela reprime a lei a lei natural do homem. Ou seja, o homem ele tem uma série de vontades que são cerceadas pela lei do Estado. E ele vai também dizer que a lei dos homens, a lei do Estado, ela favorece alguns em prol de outros. Ou seja, vai ser uma crítica aqui um pouco social, né? Ou seja, que a lei ela favorece a certas pessoas que têm domínio sobre a política e desfavorecem outras. Então ele vai dizer que a lei do Estado ela é tirânica sobre a vontade do homem. Tanto é que a situação dele mais famosa é a seguinte: a lei
e aqui quando ele diz a lei, ele está se referindo à lei dos homens. A lei, sendo tirana do homem, força-o a fazer muitas coisas contrárias à natureza. Tá? E, inclusive nessa época tinha essa questão toda de que o homem ele deve viver segundo a natureza dele. E então, segundo Hippias, a lei do Estado ela meio que cerceia a capacidade do homem de realizar sua própria natureza. Tá? Então esse é o principal pensamento do Hippias. E agora adentrando para o último pensador aqui, que ele é o mais importante, que vai ser o Gorgias. O Gorgias basicamente vai ser esse pensador, o Gorgias de Leontini, lá da Sicília, lá de 483 a.C. Ele vai ser um dos principais sofistas. Quando a gente fala de sofistas, os principais que aparecem vão ser Gorgias e Protágoras. Hippias também tem muita participação. Mas, basicamente, o Gorgias, assim como o Protágoras, ele vai ter uma tendência um tanto quanto relativista. Ele vai ele vai sair lá da Sicília e vai ir para Atenas como embaixador. E ele vai ir para Atenas pedindo apoio militar para sua cidade, porque ele está numa batalha complicada ali, ele precisa de ajuda militar, tá? E basicamente, então, ele vai ser a princípio, ali no começo da história da vida dele, de filosofia, ele vai ser um discípulo de Empédocles. Empédocles, a gente já estudou ele. Empédocles era um pensador que formulou a teoria dos quatro elementos, a teoria que diz que todas as coisas são formadas pelos quatro elementos, né? Água, terra, fogo e ar. E então, Gorgias, no começo da vida de filosofia dele, vai ser aprendiz de Empédocles. E ele vai se ocupar mais com essas questões relativas à natureza. Ou seja, no começo da vida dele, o Gorgias vai se dedicar muito a essa questão do estudo da natureza, a um estudo cosmológico propriamente. Só que depois de ler Zenão de Eleia, ele vai ver que o estudo da questão da natureza é um tanto quanto muito diverso e cada um pensador tem a sua própria visão e parece que no fim das contas é impossível progredir nesse estudo. Então, vendo toda essa discordância e toda essa impossibilidade de meio que progredir na filosofia da natureza, o Gorgias ele vai voltar atrás e ele vai se tornar um cético e vai desistir dessa filosofia mais naturalista, dessa filosofia do estudo da natureza, uma filosofia mais cosmológica. E aí, então, ele vai desenvolver a sua própria filosofia. A filosofia dele tem um tom muito relativista, só que, assim, eu digo que tem níveis, né? Tem Protágoras. Protágoras dizia que a verdade é relativa, o que já é muito difícil de afirmar, na verdade, né? É uma contradição performática quando você diz que a verdade é relativa, tá? Então tem Protágoras que já é um pouco doidinho das ideias. Só que a gente chega com Gorgias, que é um nível a mais. Ou seja, se Protágoras já estava no fundo do poço em relação à filosofia, Gorgias desce ainda mais. Gorgias vai ser o cara que vai dizer que nada existe. Essa vai ser a principal citação do Gorgias. Gorgias basicamente vai dizer que é impossível que algo exista, ou seja, a existência não existe, segundo Gorgias. Gorgias vai dizer o seguinte: se algo existe, esse algo deve ter sempre existido, ou seja, existe eternamente, ou então deve ter passado a existir, ou seja, se algo existe, esse algo sempre existiu, ou então esse algo veio a existir. Só que esse algo não pode ter vindo à existência porque nada pode vir do nada, ou seja, se as coisas passaram a existir, então as coisas não deveriam existir porque nada vem do nada. E as coisas também não podem ser eternas porque o eterno é infinito. E o infinito não pode ser contido em nada, certo? E em lugar nenhum. Ou seja, se existem coisas que estão contidas em algum lugar, essas coisas não são infinitas, tá? Mas se algo é eterno, então esse algo tem que ser infinito e tem que ser impossível de se conter em algo, tá? Mas se algo não é passível de ser contido em nada, ou seja, se algo não pode estar em nenhum lugar, então esse algo nem existe sequer. Ou seja, esse algo não existe propriamente. Esse era um argumento de Gorgias para tentar comprovar que nada existe, ou seja, que as coisas não podem existir, segundo ele. Ele também vai dizer que nada existe porque seria impossível de conhecer as coisas. Por quê? Porque a mentira, ela é a ausência da verdade, certo? Ou seja, a mentira é o não ser, enquanto a verdade é o ser. Então, ao passo que, quando eu minto, eu falo que eu estou me referindo a algo que não existe, segundo Protágoras, segundo Gorgias, perdão, seria impossível você errar ou então mentir.
Por quê? Porque a mentira é algo que não existe. Então como que você está falando de algo que não existe? Certo? Esse era o argumento do Gorgias. Só que, é claro, esses argumentos eles são, com todo respeito, um tanto quanto fracos, né? Ou seja, eles têm pouca lógica neles, se você parar para analisar muito bem. Só que a intenção do Gorgias não era que nem ele acreditava nessa questão toda. O Gorgias, a filosofia dele é uma filosofia satírica. O Gorgias ele não acreditava, de fato, nessa posição de que nada existe. O Gorgias, na verdade, resolveu fazer uma grande brincadeira nessa época da filosofia. Ele era um professor de retórica, assim como qualquer outro sofista, e ele queria demonstrar que, através da retórica, você pode defender qualquer coisa, qualquer posição filosófica, inclusive a posição mais absurda, a posição que diz que nada existe. E mesmo assim, mesmo defendendo isso, através da retórica você consegue defender isso muito bem. Era isso que o Gorgias queria demonstrar. Ou seja, ele estava meio que fazendo uma crítica, de certo modo, uma demonstração de que a retórica ela pode manipular a verdade e manipular o discurso a ponto de fazer as pessoas serem convencidas até do absurdo, até da afirmação mais extrema possível. Então, era a filosofia do Gorgias, então ela, na verdade, é uma grande sátira, ele de fato não acreditava nisso, até porque é uma afirmação um tanto quanto louca, né? Dizer que nada existe é totalmente contraintuitivo. Então, o Gorgias, na verdade, ele estava querendo fazer uma grande crítica, de certo modo, uma grande demonstração de que a retórica ela é capaz de defender qualquer coisa até a posição mais louca possível. Então, basicamente, ao final da vida, ele vai largar a filosofia, né? E ele vai se passar a ser somente um retórico, um professor da retórica, e vai ganhar o seu dinheiro ali com isso, até o fim de sua vida. Então, basicamente, esses foram os 4 principais sofistas, quando a gente fala de sofistas. Então, a gente tem esses 4 especificamente, que são os grandes nomes do sofismo. Basicamente, o Protágoras, que era o cara que dizia que a verdade é relativa, que o homem é a medida de todas as coisas. A gente tem Pródico, que é um cara, que é um sofista mais pessimista, que dizia que a verdade, que a morte é algo desejável, que a teoria da origem da religião é que o homem divinizava as coisas, que eram úteis a ele. A gente tem também Hípias, que vai ser o cara que vai dizer que a lei do Estado é tirânica sobre a natureza do homem. E a gente vai ter Gorgias, que vai ser o pensador que vai trazer essa filosofia mais satírica, que vai tentar demonstrar que a retórica pode defender qualquer afirmação, inclusive a afirmação de que nada existe. Então, basicamente, são esses 4 pensadores principais do sofismo. A gente tem, é claro, outros que podem ser citados, por exemplo, o Trasímaco de Calcedônia, ele era um sofista ali que defendia que era direito dos mais fortes governar sobre os mais fracos. A gente tem também Antífone de Atenas, que era um pensador, que era um sofista, que dizia que as classes são algo que não deveria existir, as classes sociais, né? A hierarquia social não deveria existir, e ele pregava uma igualdade completa na teoria do Estado. Só que a gente não vale a pena muito bem explorar esses pensadores, até porque eles são muito remotos, então a gente não tem muita informação sobre eles. Basicamente, os 4 pensadores principais do sofismo são Protágoras, Pródico, Hípias e Gorgias. Sabendo disso, você entende bastante de qual que era a tendência e como que se moldou essa tendência filosófica dos sofistas, tá? Então a gente tem essa tendência um tanto quanto cética à religião, que aparece na figura de Pródico. A gente tem uma figura mais voltada ao discurso, à retórica, através de Gorgias, né? Demonstrando certo relativismo ali, através de Protágoras. Então, a gente percebe pelos principais nomes, esses 4 principais nomes, as principais tendências, tá? Então, eles são justamente os principais, justamente porque eles ditaram, de certo modo, a tendência dos sofistas ali. É claro, os sofistas, a gente adota os sofistas, né, como um termo muito pejorativo, mas eu retomo novamente o pensamento que eu falei na aula anterior, que é a questão da importância dos sofistas para a filosofia. Embora eles fossem muitas vezes meio vigaristas e obcecados com dinheiro e pouco interessados com a verdade, que é justamente o objeto de estudo principal da filosofia, os sofistas, eles de certo modo têm a sua importância porque eles foram responsáveis pela questão da transição do método filosófico, ou seja, eles foram responsáveis por mudar a forma de filosofar, ou seja, eles mudaram o modo que os pré-socráticos filosofavam, eles mudaram o objeto de estudo da filosofia, eles passaram a se importar mais com o homem
e deixaram um pouco de lado a questão da cosmologia, o que vai ser importante para o surgimento de Sócrates e Platão. Eles vão ser também importantes disseminadores do conhecimento, já que eles vão ser educadores desses jovens que vão querer ser políticos. E também eles são importantes questionadores, tá? Então eles vão levantar questões importantes para o Sócrates e para o Platão, que vão vir logo na sequência, tá? Então essa basicamente é a importância dos sofistas. Embora eles sejam tanto relativistas e a filosofia deles soassem um tanto quanto extremas e nada realistas, mesmo assim eles têm sua importância para a filosofia, e isso vai ficar muito mais claro quando a gente vê o surgimento de Sócrates e o surgimento de Platão, tá? Mas basicamente esses foram o estudo de alguns sofistas em particular. A seguir, a gente vai agora, a partir do próximo capítulo, estudar Sócrates propriamente. Vai ser, creio eu, um capítulo mais longo, tá? Então, esse foi o capítulo 12 da obra Uma História da Filosofia, do Frederick Copleston, o capítulo em que a gente estuda alguns sofistas em particular. Valeu!